Eu fui chamado para a missão de encerrar uma série chamada Relacionamentos Líquidos. E a tarefa que foi me dada foi falar sobre sociedade líquida. É complexo, né? Hoje em dia tem tanta discussão sobre a liquidez da sociedade. E a liquidez da sociedade, acredito que se dá devido à mudança das coisas. Todo mundo diz que nós estamos em uma era de mudança, certo? Mas eu não acho que nós estamos em uma era de mudanças. Eu acho que nós estamos se adaptando a novas formas, e o ser humano sempre tenta se adaptar a novas formas. O problema é que essas novas formas, esse estudioso chamado Zygmunt Bauman, chama isso de liquidez. Por quê? Antigamente, principalmente para as gerações dos baby boomers, que eram os pós-guerra, e para a geração X, que é a geração dos meus pais, era um pouco difícil de você construir uma linha de projeto de vida, mas você conseguia construir essa linha. Você pensava, bom, eu tenho 25 anos, a vida está difícil, eu estou numa situação complicada, porque os meus pais não têm recurso para pagar a minha faculdade, muitas vezes, então eu vou batalhar bastante na minha vida para construir um projeto de carreira onde eu vou conseguir comprar a minha casa própria, o meu carro, dar uma boa faculdade para os meus filhos, e aí eu construo uma linha histórica de caminho onde eu vou conseguir algo concreto. E aí chegamos no século 21, e esse estudioso chamado Zygmunt Bauman fala que as coisas não têm sido tão concretas assim. As pessoas fazem planejamentos, mas as empresas têm demitido pessoas semestralmente. Você vai fazer um projeto e a empresa fala assim, não, meu projeto para você é de 6 meses. Aí você fala, nossa, mas o meu projeto de vida era de 15 anos aqui. Não, mas aqui a gente tem uma política diferente. Aqui a gente trabalha só com de 6 em 6 meses. O nosso projeto é 6 meses aqui. E aí as pessoas têm que se readaptar e falar, eu tinha tudo concreto, organizado, de 10 em 10, 20 em 20, 30 em 30 anos, e agora as coisas diminuíram para 6 meses, 3 meses, 1 ano, e tudo tem mudado, e tudo tem se reorganizado, e está um pouco difícil de pensar projeto de vida longo. Ainda existem aqueles da geração X e Baby Boomers que falam, isso aí é tudo balela, já falaram sobre isso aí não existe. Mas é nítido ver a minha geração e a geração dos adolescentes e crianças, o quanto eles não se preocupam com essas coisas concretas. O quanto eu não tenho me preocupado com essas coisas concretas. Eu tive a oportunidade de viajar com o reverendo Góes, que está aqui, para Manaus essa semana. Cheguei hoje de manhã. Fui no culto de manhã, à tarde teve aniversário, estou aqui agora. E eu dou muito valor para esse tipo de experiência, e a minha geração também. E aí meu pai olha para a minha vida e fala, filho, você não acha que está dando uma supervalorização para esse tipo de experiência? Você não acha que você conhece países demais? Já não está bom já, filho? Você não acha que está na hora de investir em algo um pouco mais concreto? E aí as gerações começam a mudar, e a gente começa a se assustar com a sociedade líquida que tem se apresentado. Mas não é só o comportamento profissional e os interesses da geração que tem mudado a sociedade líquida, ou tem transformado a sociedade em cada vez mais líquida. Também existem as mudanças dos papéis líquidos. O Zygmunt Bauman, no seu livro Liquid Modernity, ele fala sobre a liquidez da família. Que antigamente era fácil, você olhava para uma família, qual era o padrão de família? Homem e mulher, 3 filhos, você abria o livro, tinha aquela tradicional foto de família americana, que parecia da igreja adventista, assim, e você olhava e falava, essa é a família que a gente quer. Aí ia para uma propaganda de escova de dente, tinha a família bonitinha, um caminhando com o outro, e tudo isso era o que você batia o olho e enxergava como família. Mudou-se, hoje em dia família é homem com homem, mulher com mulher. Existem os projetos solos de mães solteiras, pais solteiros. Existem várias opções de família hoje. E ai de quem disser que está errado. Ai de quem levantar uma voz
contra um modelo de família. Mesmo porque existiam famílias na Bíblia como Noemi e Ruth, que a gente enxerga como família e fala, não, na Bíblia também tem famílias diferentes. E aí tudo aquilo que era concreto começa a ficar líquido, como a sexualidade, que era sólida. Estou mexendo num doce complicado, né? Tá todo mundo, ixi, o que esse menino está falando? A sexualidade, quando há 40, 50 anos atrás, tinha algum caso na cidade, no interior, de um homem que começou a sair com outro homem, era um escândalo. Era terrível, dava problema, era uma loucura aquilo ali. Hoje em dia, você, às vezes, alguns aqui estão no shopping, às vezes você está ali no Frei Caneca e vê algo, aí você fica meio preocupado com seus filhos, mas nada como antigamente. Então tem se tornado líquido. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é o que o Bauman está dizendo no seu livro. As coisas têm se tornado líquidas, o concreto tem passado pelos dedos, tem se tornado líquido. Como ele diz, a religião ela era bem sectarista. Hoje em dia, você pergunta para a pessoa, você frequenta qual religião? Eu sou espírita, mas eu também vou na católica. E uma vez por mês eu também vou lá naquele culto da fogueira santa, que é maravilhoso. E lá eu me descarrego, é uma beleza. Fala, mas são 3 movimentos religiosos? Mas assim, o que tiver eu tô topando. É top. E aí, isso aí é bom demais. Porque eu não preciso do concreto se o líquido pode me trazer mais benefícios. O líquido é tudo, então eu posso frequentar vários lugares, não tem problema. A tolerância é assim, é tranquilo. Bauman fala sobre essa religiosidade líquida, que as pessoas já não ligam mais. E eu acho até interessante, acho isso até bonito, porque muitas das vezes nós temos transformado a religiosidade em algo maior do que o próprio reino de Deus. Nos Estados Unidos eu estava numa casa, estava dormindo lá como visita com os adolescentes em um projeto missionário, como foi essa semana em Manaus, e eu perguntei para a moça, qual igreja você vai? Ela falou, vou na 5ª Avenida com a 3ª. Aí eu falei, qual igreja você vai? Vou na 5ª Avenida com a 3ª. Aí eu falei, cara, ela não está entendendo o que eu estou perguntando. Aí eu vou perguntar pela 3ª vez. Eu acho que eu não falo inglês muito bem, então eu vou perguntar de novo, porque talvez você não tenha entendido o meu inglês. Qual igreja você vai? Ela olhou para mim, falei, eu entendi as 2 primeiras vezes que você perguntou. Eu estou dizendo que eu vou na 5ª Avenida com a 3ª. Eu falei, isso é uma religião? Ela falou, não, esse é um endereço mesmo. Eu falei, mas e aí? E aí que eu não costumo falar o nome da minha denominação, a gente não liga para isso aqui. Aí eu falei, caraca, isso aí é um tipo de evolução, assim, eles passaram por um processo de radioatividade, alguma coisa assim, porque no Brasil, a primeira coisa que você faz é, quando alguém é um pouco mais religioso, que igreja você vai? Eu sou presbiteriano. E quando você pergunta para o sou assembleiano, o cara até dá uma levantadinha assim, né? Meio penteca. O presbiteriano até fecha, porque ele é frio e tal. Mas é aquilo. Agora, quando você pergunta para alguém na rua, que igreja você vai? A pessoa, igreja? Não, eu não vou numa igreja. Eu sou igreja. Eu só vou em um lugar onde a igreja se reúne comigo. Aí dá um bug na cabeça da pessoa. E a pessoa não entende o que você está dizendo, porque o conceito de igreja já mudou também. Bauman termina dizendo no seu livro sobre o relativismo, que se tornou muito marcante nessa sociedade líquida. E com isso, as diferenças líquidas começam a aparecer. A sociedade já não aceita as diferenças. Ou não só aceita as diferenças, mas ela celebra as diferenças. E se você não celebrar as diferenças com ela, com essa sociedade, você é um intolerante, chato, religioso, fascista, esquerdista, ou seja lá o que você quiser chamar. Mas você não está dentro dos conceitos que todo mundo assumiu para si. Então já você não
aceita mais as diferenças. Você tem que celebrar com eles, porque se você não celebrar, você é um ignorante. Você é um problema para a sociedade. E eu aposto que vocês, com esse problema de diferença, alguns já estão incomodados aqui. Porque você deve estar olhando para mim e deve estar falando, mas pastor, você tem que ser mais calmo. Você não pode bater na gente assim, senão a gente não vai vir mais na IP Alpha. Pastor, faz assim, eu sempre ouvi na minha vida que não existe diferença entre pecadinho e pecadão. Mentira. Se você ouviu a sua vida toda que não existe pecadinho e pecadão, não existe diferença, você deve ter ouvido de alguém que não leu as Escrituras. Porque lá em João 19:11, Jesus responde a Pilatos assim: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Ou seja, o pecado de quem entregou Jesus, Judas, para as autoridades, é maior do que o pecado do julgamento injusto de Pilatos. Jesus mostra que existe sim diferença de pecado. Agora, pecado é pecado, isso todo mundo concorda. Todo mundo está nivelado no piso de baixo. Todo mundo é natureza pecaminosa. Agora, as consequências do pecado e a diferença de tamanho de iniquidade que você tem assumido na sua vida, tem diferença sim. Mas quando a gente começa a levar esse tipo de bordão para a nossa vida, o que a gente faz? A gente fala, não tem problema, pecadinho, pecadão, então é o seguinte, vamos deixar todo mundo tá tranquilo, todas as religiões são legais, vamos ser tolerantes com tudo, e é isso aí. John MacArthur, um escritor cristão, ele diz que as principais heresias, elas vêm montadas nos lombos da tolerância. As principais heresias do século 20 e do 21, elas vêm montadas nos lombos da tolerância. Mas, pastor Rafa, você pode vir me perguntar, se a gente não for tolerante com as pessoas, como é que elas vão conhecer a Jesus? Não é através do processo de tolerância que as pessoas conhecerão a Cristo, mas é através do Espírito Santo. O processo de diálogo de Pedro em Jerusalém e de Paulo no Areópago não era ser tolerante com aquele povo ou com as pazes que aquele povo fazia com o pecado deles, mas era uma forma de dialogar com o povo através do Espírito Santo. Não era, olha, não tem problema que você fez as pazes com o seu pecado, pode colar aqui que está tudo certo. Não era isso que ele estava querendo dizer. Nós temos tolerado que as pessoas façam as pazes com os pecados delas. Isso é liquidez. Isso é liquidez. E quando eu olho para os meus adolescentes aí, que eu tenho trabalhado com eles, que não são meus, mas são do Pai, mas que eu tenho trabalhado com eles pela misericórdia e graça, eu vejo quão politizado eles estão já. Com 12 anos o menino fala, não, eu sou de direita. Com 13, sou de esquerda. Aí com 15, sou de centro-direita. Com 15 eu não sabia o que eu ia comer no almoço. Eu não sabia de nada. E eu olho a politização dessa galera e eu falo, cara, o que está acontecendo? Porque se você não for líquido e você não tiver encaixado em algum meio, e você não souber expressar isso, você não tem voz dentro do Facebook, que é uma plataforma líquida de amizade. E para isso eu gostaria de ler um texto, mas não eu vou ler 22 versículos em dois ambientes diferentes. O primeiro está lá em Gênesis capítulo 11, de 1 a 11, primeiro versículo até o versículo 11. Gênesis capítulo 11, de 1 a 11. E eu gostaria de ler, mas antes de ler eu vou orar pedindo para que o Espírito Santo fale a nós e fale aos nossos corações. Senhor Deus, iremos ler a Tua palavra
E esperamos, Deus, que o Senhor, através das tuas escrituras, possa nos dar a verdadeira resposta diante de temas tão complicados, de uma sociedade tão líquida, e que nos faz criar bordões que nem sequer bíblicos são. Nos ajude, Deus, a sermos exortados, Pai. Que nós não saiamos de hoje, deste templo, deste local, com o coração amargo, porque as Escrituras foram pesadas conosco, mas que possamos sair daqui, Deus, com a Tua palavra, que nos conserta, que nos ajuda, que nos faz repensar os modelos de vida que temos ensinado aos nossos filhos, a nós mesmos e aos outros. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 11 diz assim: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos, e gerou a Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou a Arfaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. Esse texto é muito conhecido, a Torre de Babel. O que acontece antes desse texto? Muitos acreditam que cronologicamente o dilúvio aconteceu com certeza antes da Torre de Babel. E aí o ser humano teve uma brilhante ideia: vamos construir uma torre bem grande, que aí, se esse Deus tentar jogar água nesse planeta de novo, a gente não precisa dele, a gente não precisa do poder dele. A gente vai estar numa torre bem grande, bem alta, que vai tocar os céus, e aí Deus pode fazer o que Ele quiser, o que Ele bem entender da vida, que a gente vai estar tranquilo. E outra, a gente fala todo mundo a mesma língua, a gente se entende, a gente pode ser autossuficiente. O nosso orgulho, não tem problema, podemos ter orgulho, somos um só povo, união. Mas essa era uma falsa união, porque era uma união materialista, era uma união de autossuficiência, era uma união tentando buscar os céus, era uma união tentando lutar contra Deus. E quando a serpente mentiu para Eva, e disse para Eva que ela poderia comer porque ela se tornaria igual a Deus, desde então o homem tenta ser igual a Deus. O homem nunca parou de ter esse projeto. Quantos gênios da matemática, da física ou até mesmo da medicina que já se julgaram como Deus ou como deuses, que podem tirar a vida, colocar a vida e fazer o que bem entenderem? O projeto de tentar ser igual a Deus não acabou lá na Eva, na Torre de Babel ainda continuava. E esse projeto de tentar ser igual a Deus mostra que eles tinham um coração voltado para si e não para o Senhor.
O projeto de uma só língua não era deles, mas era de Deus. Lá no capítulo 9, versículo 7 de Gênesis, mostra que Deus tinha dado ao povo uma só língua, com a intenção da unidade. O homem consegue desobedecer, o homem consegue criar desobediência. O segundo ponto que eu consigo enxergar nesse texto é que, ao invés de exaltar a Deus, o ser humano se esforça para exaltar-se. Vamos construir. Eia! Vamos juntar aqui, vamos juntar o tijolo. A gente tem recurso. Deus dá o recurso, o homem pega o recurso e transforma para ele. Não volta para a glória de Deus. Deus nos dá o recurso, a gente pega o recurso, consome para nós mesmos e nunca retorna para Deus. Por isso que eu tenho uma dificuldade terrível com essas profecias que acontecem nas igrejas. Que o cara fala assim: levante, meu irmão, você que está sentado, serás um grande empresário. Oh, xúrias, aleluias. Empresário para quê? Vai voltar para a glória de Deus? Tudo isso que está sendo falado? Nunca vi profecia que termina com o fim em si mesmo no homem. Para mim, no mínimo, é estranho. Para mim, no mínimo, é antibíblico. E terceiro ponto do texto é que, ao invés de submeter-se a Deus para chegar ao céu, o humano se esforça para ir ao céu com suas próprias forças. É o que eu perguntei um dia aqui na aula do Mackenzie. Eu falei: adolescentes do segundo colegial, toda religião tem o anseio, a ansiedade de chegar ao divino. Qual a única religião que não leva o homem até o divino, até o ser que eles estão buscando? E os adolescentes: o ateísmo. Eu falei: não, o ateísmo não é uma religião, estou falando de religiões. Aí, não sei. Eu falei: a minha. O Evangelho de Jesus Cristo, ele expõe que a nossa religião não vai nos levar até Deus, porque o processo é o contrário. E esse processo ao contrário acontece lá em Pentecostes. Acontece em Jesus, quando Deus manda o seu Filho para morrer na cruz por nós. Então quer dizer que a gente não vai conseguir alcançar a Deus? Não, pelas nossas obras nunca. É mediante a graça. E o Espírito Santo não vai vir se a gente for muito bonzinho? Também não. É mediante a graça. É mediante a obediência, a graça. E essa obediência vem pela misericórdia e graça de Deus. Atos capítulo 2, versículo de 1 a 11. Também são os outros 11 versículos que nós leremos. O Pentecostes é exatamente a resposta à Torre de Babel. A Torre de Babel é um movimento do homem orgulhoso, e através do seu orgulho existe o castigo da dispersão. O homem achou que a união do seu materialismo ia fazer com que ele chegasse ao ponto de alcançar a Deus, mas Deus dispersou o povo. Agora, em Pentecostes, o que tinha acontecido antes? Jesus disse para os discípulos: fiquem aqui, obedeçam, esperem. O presente iria vir, o Espírito Santo iria vir, seria derramado. Isso está lá em Atos capítulo 2, vamos ler. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos passavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são os galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia junto com o Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos,
Cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. O que as igrejas hoje fazem com esse texto? Criam uma discussão teológica terrível sobre o falar ou não falar de línguas. John Stott fala que a gente não se atenta ao princípio do texto. O princípio do texto é que Deus estava fazendo algo maravilhoso da união do povo pela obediência sobre a sua graça. Mas o que a gente olha para o texto? Fala ou não em línguas? É a língua do Espírito Santo ou é a língua que o povo está entendendo? E aí surge uma discussão teológica terrível, enquanto no texto, na verdade, está uma resposta a tudo aquilo que tinha acontecido em Babel. Toda a dispersão de Babel estava se reconstruindo com a ação do Espírito Santo ali. Toda a liquidez de Babel, toda a tolerância de Babel, estava se reconstruindo em algo no Espírito Santo em Pentecostes. O homem em Babel queria alcançar o céu pelas suas forças. Em Pentecostes, Deus traz o céu e inicia um processo do Espírito Santo, que é a eternidade conosco, e habita o Espírito Santo em cada um que estava ali, lá em Atos 2:3. O homem busca a glória e a sua autossuficiência em Babel. Em Pentecostes, Deus gera no homem o desejo de glorificar a Deus através do Espírito Santo. O tema em Babel era subamos aos céus. Em Pentecostes os céus já começaram. Ainda não chegamos na glória, mas ela já começou. Em Cristo Jesus. E o Espírito Santo já começou a agir em nós. Assim, o resultado é que Babel, pelo esforço orgulhoso do homem, existe confusão e dispersão. E em Pentecostes existe unidade. E é por isso que Stott fala sobre o princípio do texto. E o princípio do texto é: vamos ouvir a Deus. Vamos ser obedientes a Deus somente. E não vamos buscar na tolerância para que o outro conheça Cristo, mas vamos buscar único e somente no Espírito Santo. Mas a tolerância não faz parte do Espírito Santo. O Espírito Santo não é aquele ser tolerante. O Espírito Santo age em nós. E Ele tem agido em nós. E nós devemos nos prostrar e ouvir a voz de Deus através do Espírito Santo. E não tentarmos encontrar formas e meios dos nossos interesses para poder falar com as pessoas que estão do nosso lado. Sabe por que a maioria das casas está uma confusão de língua dentro da própria casa? O pai não consegue falar com a filha não consegue falar com o pai, o marido não consegue falar com a esposa não consegue falar com o marido, é uma bagunça. É porque está faltando tolerância? Não, é porque está faltando Espírito Santo. O neto está bebendo, está fazendo um monte de loucura, está fumando, está usando crack. Está faltando tolerância? Não. Está faltando Espírito Santo. As igrejas têm ficado cada dia mais cheias, lotadas de gente. O Brasil passou em 20, 30 anos de 8% de evangélicos para 25% de evangélicos. E as igrejas têm se enchido de pessoas que amam a Deus? Não, têm se enchido de pessoas que têm interesse em Deus. Elas são interessadas em Deus, mas elas não amam a Deus. E quando os interesses delas são frustrados naquela igreja ou naquela comunidade, elas falam: isso não serve mais para mim, eu vou para outra comunidade. É difícil você ouvir alguém falar assim: olha, eu estou procurando uma igreja onde eu possa servir, possa lavar o chão, possa lavar uma privada, possa ajudar de que forma seja. Não, as pessoas falam assim: estou procurando uma igreja que seja bom para os meus filhos.
Estou procurando uma igreja que seja boa para o meu coração. Estou procurando uma igreja que seja boa para o meu caráter. Não, busque uma igreja que você possa servir, que você possa se derramar em Deus, falar: Senhor, eu preciso do Espírito Santo, e eu preciso desse Espírito Santo para servir em comunidade, e com esta comunidade eu vou sair para fora das portas da igreja e ser luz na cidade. Você tem falado a mesma língua no seu trabalho? A sociedade, ela é líquida porque a gente acha que, sendo tolerante, todo mundo vai falar a mesma língua. Foi isso que o racionalismo, o iluminismo e o renascentismo veio propor. O homem vai sair da barbárie, porque nós estamos alcançando níveis de estudo da grafosfera, onde o academicismo chega ao mais elevado nível, e aí o homem vai se tornar tão inteligente, tão racional, que nós conseguiremos viver num mundo globalizado, onde todo mundo fala a mesma língua. Esse é um projeto materialista, de não dependência de Deus. E o que aconteceu com esse projeto iluminista, de tentar abandonar Deus e falar: nós temos o poder? 2 guerras mundiais, fora as outras que está tendo por aí, né? O homem disse que venceu a barbárie. Mentira! Não se vence a barbárie com tolerância. Não se vence a barbárie com racionalismo. Se vence a barbárie com o poder de Jesus Cristo. Se vence a barbárie com o poder do Espírito Santo. A sociedade líquida está como está porque nós depositamos as nossas motivações, as nossas expectativas e os nossos objetivos para cumprir os resultados. Não depositamos na dependência de Deus. E o que acontece com o povo? O povo se torna unido quando ele obedece mediante a graça de Deus. Quando ele obedece mediante a graça de Deus. Onde está o seu coração hoje? Onde está a sua vida hoje? Será que você tem falado a mesma língua das pessoas? Eu falo a mesma língua de todo mundo. Se a pessoa é de outra religião, se a pessoa é de outros princípios ideológicos, eu converso com todo mundo. Que legal, muito bom. Mas isso é ação do Espírito Santo ou são suas motivações? São seus interesses? Eu não estou dizendo que a gente precisa ser religioso chato. O que eu estou querendo dizer é que a gente precisa botar mais o joelho no chão. Eu, você, todo mundo aqui. A gente precisa ser menos mecânico. Menos até domingo que vem. Quando C.S. Lewis falou sobre os alcoólatras anônimos, eu percebi que os alcoólatras anônimos eram menos líquidos do que nós como igreja. Quando ele disse o quê? Que os alcoólatras anônimos, quando veem um ao outro na rua, ele olha para o outro e atravessa a rua, dá um abraço no outro alcoólatra e fala: você venceu essa semana? Venci. E você? Venci também. Nossa, muito bom. Parabéns, a gente se encontra lá, hein? Os dois saem andando depois do abraço, não falam do pecado do outro para ninguém e se ajudam. Agora o cristão, ele passa no shopping, ele dá aquela mãozinha assim, ó: ô paz do Senhor. Usa até o R mais forte assim de carioca: paz do Senhor. E se eu souber do pecado daquele ali, ele está lascado na minha mão, porque eu vou contar para todo mundo da igreja: ô pecador, desgramado. Onde já se viu o pecado dentro da igreja? Às vezes os alcoólatras anônimos estão sendo menos líquidos do que nós. Eles estão tendo mais intimidade para compartilhar as suas fraquezas e ajudar uns aos outros do que nós como igreja. E é uma vergonha. E C.S. Lewis expõe isso para a gente, porque é realidade. A gente tem vergonha de mostrar as nossas fraquezas. Porque tudo é tão líquido, né? E eu quero te convidar a baixar a sua cabeça.
Pensa lá na sua casa, pensa lá no seu ambiente. Será que a sua sociedade está líquida? Será que a sua sociedade, como vida, como cosmovisão, está líquida? Será que você tem falado a mesma língua de todo mundo porque você quer ser bem aceito? Quer ter 5.000 amigos no Facebook ou 3.000 amigos no Instagram? Será que você tem falado a língua de todo mundo porque você quer ser uma pessoa com um perfil de LinkedIn com muitas recomendações profissionais? Porque se essas forem as suas motivações, é um projeto materialista de Babel. E eu tenho a triste notícia de dizer que vai dar errado. Porque não é através da tolerância, não é através dos nossos interesses, não é através dos nossos objetivos que alcançaremos a graça de Deus. Porque a graça, ela veio mediante a Jesus. E Jesus veio nos salvar. Se você está ouvindo o grito de obediência de Deus e de Jesus, seja obediente. Diminua. Busque uma vida mais simples. Busque ser usado pelo Espírito Santo para dialogar com o próximo. Não use métodos feitos pelas startups, ou pelo empreendedorismo, ou pelo coach, para controlar e organizar os seus filhos. Use o Espírito Santo, vai dar mais certo.